que o clipe novo da Lady Gaga pode ter a ver com a entrada de Plutão em Aquário? Bom, quando o planeta Plutão fez sua entrada definitiva no signo de Aquário, que é uma das mudanças aí de planetas geracionais que a gente está tendo entre o ano passado e esse ano, que indicam grandes mudanças na humanidade, naquele vídeo eu falei que eu gostaria que a entrada de Plutão em Aquário significasse uma apropriação coletiva do ocultismo. E aí, eu não me proponho aqui a ser evidente, mas a gente pode estar vendo isso acontecer se a gente olhar para o clipe novo da Gaga, em que ela está entoando um cântico, que é um feitiço conhecido, no mínimo, desde a Idade Média. Isso no clipe da Gaga não é uma coincidência, ela realmente fala em lançar um feitiço na noite, durante a letra. Um detalhe interessante da gente pontuar também. Nesse clipe tá óbvio que existe um conflito entre a luz e a sombra. A versão luz, de Lady Gaga, a versão sombra. Vou falar isso um pouquinho mais pra frente, sobre a nossa luta em relação à nossa sombra coletiva. Coincidentemente, eu não acredito, nós do ocultismo não acreditamos em coincidências como a gente conhece, tudo pode ser visto do ponto de vista simbólico. Essa música ela atingiu recordes, né, de visualização e tal, como vocês podem saber. Tivemos também recentemente o retorno do planeta Urano ao movimento direto. Basicamente, Urano é o planeta da revolução, da inovação, da originalidade, do coletivo. Ele voltou a andar para frente do ponto de vista simbólico. Então as coisas vão para frente nesse ponto de vista revolucionário, coletivo. Quando eu também falo de coletivo, coletividade, eu também estou falando de grupos, né? A gente pode estar falando de sindicatos, grupos de amigos. A consciência aquariana é uma consciência de grupo, diferente e oposta à consciência do eu, proposta arquetipicamente pelo signo de Leão. Em relação à quadratura Sol com Urano, que a gente está tendo essa semana, essa quadratura ela propõe o futuro de uma maneira abrupta, né? Porque essa é a natureza do planeta Urano. É o futuro que chega sempre de licença, e é uma semana que a gente pode estar vendo muitos imprevistos, coisas inesperadas, que de repente surgem e a gente precisa lidar com elas. E a gente está na temporada de Sol em Aquário. A gente está com Mercúrio Casime, né? Mercúrio conjunto exato com o Sol. Estamos na lunação aquariana também, ou seja, a última lua nova foi no signo de Aquário, a próxima lua nova será no signo de Peixes. E a gente teve recentemente também uma lua crescente em Touro, que é um tensionamento natural entre Sol e Lua. Eu vou explicar um pouquinho tudo isso. Nesse vídeo a gente vai falar sobre uma energia que está sublinhada no céu, que é a energia de Urano, de Aquário, de Saturno. E o tensionamento da lua crescente em Touro é como que a gente traz códigos superiores da mente superior para a matéria, que tem um ritmo menos acelerado do que o da nossa mente e que dirá da mente superior. O planeta Urano, que é o regente moderno do signo de Aquário, ele é visto por alguns estudantes aí da astrologia esotérica como o portador das mensagens galácticas e como aquele que é a oitava superior de Mercúrio, né? Então Mercúrio teria uma relação com a nossa mente, com a nossa comunicação prática, com as coisas mais práticas da vida, com a palavra. E Urano, sendo a oitava superior de Mercúrio, sendo o primeiro dos planetas exteriores que trazem mensagens do além, vamos dizer assim, Urano traz códigos que pra gente ainda é magia. Muitas vezes a magia, a gente chama de magia aquilo que a nossa mente racional não conseguiu compreender ainda. Aquilo que a nossa ciência, ainda um pouco primitiva, vamos dizer assim, ela ainda não conseguiu desvendar. É muito natural que na nossa vida prática existam muitas pessoas que não acreditam em Deus, que não acreditem em nada que esteja oculto num nível imaterial. E eu acho que isso é natural porque é o que nos é proposto, né? Segundo a Cabala, no Big Bang, vamos dizer assim, na manifestação cósmica, Deus se oculta para que a gente tenha mérito na reconexão espiritual, na reconexão com essa energia oculta, com essa energia superior. Se evoluir fosse fácil, a gente não nascia chorando, né, pra começar. Então é natural a gente não acreditar em energias ocultas, em forças superiores. Mas o empirismo que me fez estudar astrologia, que me faz estudar o ocultismo, é duvidar disso. Duvide da força superior, sabe? Mas eu vou dar uma dica aqui. Põe um pouquinho de intenção na tua palavra e vê o que acontece. Joga uma isca aqui e uma isca ali, como se houvesse uma força superior, mesmo que você não acredite nisso, e fique atento aos sinais daquelas iscas que você jogou, para ver se não existem respostas que vão chegando para nós como coincidências. Isso é o que Jung chamou de sincronicidades, chamou de fator luminoso da nossa vida. De novo, eu tô aqui falando para vocês sobre ciência versus ocultismo, porque isso é um tema que me atravessa um monte. Esses dias eu tava discutindo com uma pessoa no Threads e eu ouvi que a astrologia é o terraplanismo socialmente aceito. Então, será que a gente é fanático religioso? Eu enxergo a astrologia como mais uma ferramenta. Você pode usar ela ou não. Para que a gente não vai usar um acervo mitológico aí de 7.000 anos de idade na existência do homem? Para mim, a finalidade da astrologia é trazer insights a partir daquilo que a gente vive e daquilo que a gente vai viver. Será que tem alguém aí querendo discutir se filosofia é ciência ou não? Isso tem alguma utilidade perto do que a filosofia nos propõe, por exemplo? A gente chama de magia aquilo que a gente ainda não conseguiu compreender e comprovar por meio da ciência que a gente conhece até hoje. Será que os antigos também não chamariam de magia a lâmpada elétrica? Quando eu vejo um astrólogo falando que uma coisa tá certa ou uma coisa tá errada, eu particularmente acho meio broxante, não confio muito. Gente, ninguém detém o inconsciente, já falei isso anteriormente aqui. Quem detém o símbolo é a própria pessoa. Se você teve um sonho e você quer entender o significado daquele sonho, leve pra análise. Analise aquele sonho do teu ponto de vista de observador.
Se uma pessoa acredita em astrologia tropical e outra pessoa acredita em astrologia sideral, não tem certo e errado, são dois pontos de vista. A astrologia é regida por Urano e por signo de Aquário, e ela tem relação com esse princípio democrático. O uso da astrologia hoje, na minha concepção, ele tem relação com aquela frase que o futuro é ancestral. A astrologia é uma tecnologia que está lá na frente, que era usada há muito tempo, e que a gente nem não aprendeu a mexer com ela enquanto sociedade. É incrível, né? Como algumas pessoas, elas se atêm ao que hoje a gente considera ciência, como se a ciência não avançasse, não descobrisse o tempo todo novas coisas, e tudo que é novo é regido pela energia do signo de Aquário, pela energia de Urano, de Saturno, e se a gente estivesse falando de um mapa natal, casa 11. E aí essas pessoas, elas conseguem ser extremamente arrogantes, como se a ciência já tivesse descoberto tudo, ou já tivesse comprovado tudo que é verdade. O que não é verdade a gente deixa pra lá. Como se a ciência vira e mexe, não esbarrasse na questão da telepatia, da intenção, da física quântica, do colapso da função de ondas, da força do observador acabar alterando o comportamento de uma partícula, que às vezes se comporta como partícula e às vezes como onda. Enfim, o signo de Aquário, ele rege a vanguarda da ciência, e ele rege também os nossos movimentos coletivos. Vocês já viram esse meme aqui de um ET chegando de nave falando: quer dizer que vocês são 8 bilhões de pessoas no planeta e o valor disseminado é o individualismo? Sim. E aí a nave vai embora, voando. A passagem de Plutão em Aquário vai transformar a nossa noção de coletividade. A palavra comunismo, ela foi associada a uma coisa pejorativa, né? Como se o que é comum não fosse bom. Então, num planeta de 8 bilhões de pessoas, a gente aprendeu que o legal é cada um se vira. Mas será que cada um que está se virando começou do mesmo lugar que o outro? Galera, como astrólogo eu sei, e não só como astrólogo, mas como pessoa que estuda política, filosofia, geografia, eu sei que não tem, os cientistas, a ciência, sabe? Que a gente não tem mais muitos anos de vida na Terra porque a gente está destruindo a Terra. E a gente está destruindo a Terra para meia dúzia enriquecer. Não é você que ganha, sei lá, nem que seja 50, 100 mil reais por mês. Quando a gente fala de gente rica, a gente tá falando de gente que a família pode ficar sem trabalhar assim por 10 gerações, que eles não vão empobrecer. O planeta não tá sendo destruído para você que tem aí um Honda Civic enriquecer. O planeta está sendo destruído para uma patotinha desse tamanhozinho enriquecer. Então, quase a metade do planeta está vivendo abaixo da linha da pobreza. Em compensação, o 1% mais rico do planeta detém 45% da riqueza total. Tá entendendo que quase a metade da riqueza do planeta pertence a 1% da democracia liberal burguesa. Você só precisa ser avisado disso. Nunca vivemos democracias. Porque um sistema no qual você tem um emprego em tempo integral e não consegue viver, comer e descansar, não é uma democracia, né, meu anjo? Eu misturo, sim, a minha abordagem de astrologia com uma abordagem política, porque eu poderia estar super aqui, vendendo mapa e dane-se, entendeu? Mas a minha missão é ajudar no despertar coletivo. Como eu tinha muita coisa para falar no vídeo de hoje, eu vou ler alguns pedaços do texto que eu elaborei. Alguns códigos de transformações já chegam a nós por meio da arte, da música, da intuição. Urano em Touro, que é um trânsito longo aí de uns 7 anos, nos auxilia agora a trazer isso para o denso e vagaroso ritmo da Terra, que é o ritmo que hoje nos é proposto aqui no planeta Terra. Coincidentemente, quando o Sol entrou no signo de Aquário, no dia 20 de janeiro, ele fez uma conjunção a Plutão no signo de Aquário. Então, o planeta da sombra e do poder, no signo da coletividade e da rede social, recebeu o Sol como sendo o planeta que ilumina a nossa sombra coletiva. E aí a gente vê Elon fucking Musk fazendo uma saudação nazista. Detalhe, ele não fez isso na casa dele. Ele fez isso na posse do governo Trump, o qual ele integra. E aí algumas pessoas levantam falando: não, isso não é uma saudação nazista, gente. O cara, ele faz reuniões com grupos de extrema direita. Não tem como a coisa estar mais explícita e expressa do que ela já está. Bom, como eu tenho feito todo o vídeo, eu vou trazer agora uma cartinha do tarô que está associada ao arquétipo aquariano, que é o arquétipo da estrela, que é uma carta que, entre outras coisas, fala sobre esperança, sobre futuro, sobre guiança superior da astrologia, simbolizada aí por essas estrelas, e dessa figura aí andrógena que joga água na terra e água na água, como se fosse uma figura aí que hidrata a nossa mente, que nos traz um certo bálsamo das coisas. Como se fosse talvez um deus que nos traz coisas novas no momento de dificuldade. Essa carta da estrela também me lembra um outro arquétipo aquariano, que é do deus Prometeu, da mitologia grega, que basicamente é um deus que achou que o homem não ia sobreviver sem o uso do fogo, então ele rouba essa energia divina, que é o fogo do Olimpo, dá aos homens, e aí é severamente punido por Zeus. Zeus o amarra no topo de uma montanha e todos os dias uma ave vem e come o fígado dele. Só que como ele era um deus, o fígado se regenerava, no dia seguinte a ave vinha e comia de novo. Isso se repete aí eternamente, né? Então isso também tem relação com o arquétipo aquariano, que é um pouquinho aquela coisa do... Vamos parar de pensar um pouquinho só no nosso umbigo e pensar no todo? Pensar na inovação que vem pro grupo? E essa é a dualidade entre Aquário e Leão que a gente tende a vivenciar nessa lua cheia que se aproxima essa semana. Outra carta do tarô, que é associada ao signo de Aquário, ao planeta, Urano, que são as energias renovadoras e coletivas do zodíaco, é a carta do louco, o arcano 0.
é aquele que inicia algo completamente novo. Ele estava basicamente se jogando de um precipício. Estamos em um momento de Plutão em Aquário, que é um momento astrológico que aconteceu durante a Revolução Francesa. O planeta do poder, num signo coletivo, mostrando que o poder está na mão do povo. A época da Segunda Guerra Mundial, em que a gente viu muito de um poder na mão de um só, de um grupo, manipulando uma grande quantidade de pessoas. Plutão estava em Leão, o signo oposto a Aquário, um signo centralizador, um signo que na sombra pode falar de monopólio, pode falar de egoísmo, de egocentrismo, de egolatria. Vocês sabem que a gente não vive uma democracia em lugar nenhum, né? A gente vive uma plutocracia, que é o poder do capital, o poder do deus dinheiro. De forma mais flagrante, o que a gente está vendo acontecer é a derrubada de um dos principais mitos que sustentam a civilização ocidental. Qual é? De que do iluminismo para cá, nós somos civilizações guiadas, pautadas, projetadas, respaldadas pela ciência. Nós somos racionais. E a crise climática nos revela que o único interesse que mantém a nossa sociedade operando é o do capital. Então, entre o planeta e a economia, salva-se a economia e foda-se a ciência. A gente sabia que Plutão em Aquário ia sacudir as redes e os mecanismos de poder. Mas diferente do vidente, o astrólogo não exatamente sabe como isso vai ser sacudido. E aí a gente vê a Meta mudando várias políticas em relação à não discriminação, né? Claro que também na Segunda Guerra Mundial a gente viu o grupo que quer tomar o poder elegendo um grupo minoritário como bode expiatório para conseguir manipular toda a população contra esse grupo, sendo que na verdade esses que dominam e esses que manipulam, eles querem um outro objetivo. E aí é uma falácia, na verdade, essa perseguição a esse grupo minoritário. Ela acontece, mas não é o objetivo de quem domina. Existem aí objetivos ocultos. Tem mais perspectiva de aposentadoria, galera não... E isso produz insatisfação. Então existe essa insatisfação material com o que essas democracias foram capazes de produzir, mas ela é facilmente manipulável e traduzível numa agonia existencial, que é freada, refreada, remediada com os discursos fáceis de nacionalismo, de religiosidade e de uma identidade cultural. Nesses momentos é muito fácil erguer os inimigos comuns, né? Historicamente você pode pensar como o judeu serve de bode expiatório. Agora você pode pensar como as pessoas LGBT servem de bode expiatório. É nesse momento que o populismo triunfa, porque ele oferece essa promessa de retorno a um momento de grandeza, né? Só que esse momento de grandeza ele não existe. Ele é uma manipulação narrativa para te dizer como algo era bom. Como uma pessoa que acredita no despertar coletivo, eu tenho a dizer que a humanidade, ela tá num caminho inexorável de evolução. É só a gente olhar para 20 anos atrás, 50 anos atrás, 100 anos atrás e ver que a gente evoluiu. Só que essa evolução não é linear. E aí eu vejo hoje a gente olhando pro que a ciência está dizendo e pensando, poxa, a gente só tem mais nenhum ano de normalidade climática. A gente não tem mais 15 anos ou 10 anos de saúde climática, de condição climática para estar vivo na Terra. Então esses dois pensamentos, de por um lado eu sei que a gente está evoluindo, e por outro lado as coisas estão indo cada dia pior, me lembra que primeiro a gente vai precisar chegar no fundo do poço para que haja uma transformação, e segundo, a grande transformação só vai vir de uma revolução de esquerda. Desculpa dizer isso, mas é a realidade. A gente só vai entender que o futuro ele só vai chegar se for em grupo. Não adianta a gente querer dominar tudo pensando individualmente. E aí, eu acho um grande estopim pode ser um conflito muito grande, tipo uma guerra mundial. Mas aí já é uma coisa que eu ouvi de um cliente muito médium e que eu anotei na minha mente e que eu tenho o meu medo e a minha dúvida, mas também uma séria desconfiança. Se você defende a direita, você defende que o capitalismo se mantenha exatamente da forma como ele é. Ou seja, a destruição do planeta para enriquecer 6% da população e deixar o resto na miséria. Dizendo para todo esse resto que é só você trabalhar. Meritocracia tá aí, trabalha que você consegue. Então você só é de direita se você é um bilionário. Se você não é um bilionário, então você é um manipulado. À medida que a gente enfrenta o colapso civilizacional, todo discurso de certeza absoluta vai ser muito sedutor. Deus, pátria, família. É muito sedutor. Porque são as ideias que sempre estiveram aqui. Gente, quem não quer, na hora que o avião começa a cair, todo mundo ninguém mais é ateu, né? Na hora que o avião balança, você, ai, pai nosso... E o graças a Deus, né? Então, esses discursos, imagina, a minha velhice tá cheia, vou casar. Ai, se a gente ficar velha, vamos casar, amiga? Família. Então, esses discursos, eles são muito sedutores, porque eles oferecem a ideia da mentira, da estabilidade, da segurança. Deus vai zelar por você. Não, ainda que 1000 caiam do teu lado e 10.000 do outro, nada te acontece. Imagina. Só você. É tudo que eu quero ouvir. É verdade. É tudo que eu quero ouvir. Só que é mentira. E aí, lidar com isso, lidar com esse desamparo, é a condição humana. Nós somos criaturinhas desamparadas.
Porque a gente confabula, pensa, conjectura, porque a gente produz o capitalismo, porque nós somos criaturinhas desamparadas. E a gente não conseguiu produzir um sistema de vida de amparo. A gente produziu um sistema de vida de barbárie. E agora a gente vai ter que lidar com isso. Quem tem o poder na mão hoje morre de medo de uma organização e de um levante coletivo. O que é comunista é o que prevalece o bem comum. Por que será que isso está errado aí? Por que quando a gente ouve falar de comunismo, nosso ouvido faz... A quem interessa que as pessoas hoje não tenham muito interesse, muita concentração para ler um livro? A quem interessa que a gente não tenha mais tanto interesse de ver um vídeo curto, que a gente só veja um livro de 1 minuto e meio? Então você que lê alguma coisa, que estuda, começa a trazer o seu conhecimento para a rede social, começa a falar, dê voz a esse conhecimento. O mundo é a imitação do paraíso ou do inferno. É sobre qual estação você sintoniza. O mundo é cheio de gente diferente, porque isso espelha a natureza do todo. Isso é o Criador. Será que a gente realmente quer eliminar a diversidade inerente a nós mesmos? Somos seres espirituais diversos coexistindo numa dimensão material, assim como os bichos coexistem na natureza. Por que diabos a gente acha que a gente tem que ser todo mundo igual? Isso é consciência aquariana / leonina, né? Esse é o eixo da autenticidade no zodíaco, leão e aquário. Então, será que os fascistas que acham que a gente tem que ser todo mundo igual, será que a gente poderia dar espaço para essa galera? A energia masculina e feminina nos habitam a todos. Por que algumas pessoas acham que a gente precisa se ater a papéis de gênero? Para que serve o papel de gênero? Dizer o que é de homem e o que é de mulher. Se não para oprimir e para ferrar com a vida das pessoas. É isso, galera. Que essa alunação aquariana, essa temporada de sol em aquário, esse Urano direto, tudo isso possa nos ajudar a ouvir o futuro que urge, o futuro coletivo, da mente superior, da inovação espiritual, já que a gente também está com um nó do norte conjunto a Netuno nesse momento, o planeta da espiritualidade, a gente está sendo chamado ao amor universal, à visão esotérica das coisas, à visão simbólica das coisas. Nos organizemos politicamente, porque a revolução e a transformação vem aí, e o futuro chega esmurrando e dando uma voadora na porta.